Olá, eu sou Vanessa Airão, médica psiquiatra. Hoje a aula é sobre suicídio. Na aula de hoje a gente vai abordar alguns temas importantes dentro do suicídio. Falaremos do conceito, da epidemiologia do suicídio, dos fatores de risco, da vulnerabilidade entre os jovens, fatores de proteção, os mitos sobre suicídio, como é que a gente avalia risco de suicídio, como é que a gente cuida dos sobreviventes, uma obrigação que a gente tem que é a notificação compulsória, que a maior parte dos profissionais esquece, e como é que a gente trabalha com prevenção de suicídio. Os pontos-chave da aula de hoje são que a gente possa compreender que o suicídio é um problema de saúde pública, como é que a gente aborda os pacientes e os familiares sob risco de suicídio e como é que a gente faz a notificação compulsória das tentativas de suicídio. Vamos começar com o conceito. A primeira coisa que a gente precisa saber é que suicídio é um fenômeno humano complexo, universal e que é um grande problema de saúde pública no mundo inteiro. O conceito clássico, que é o conceito de Durkheim, é o conceito que suicídio é todo caso de morte que vai resultar, direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo praticado pela própria pessoa. E esse ato, a pessoa tem que ter a intenção de que o resultado seja a morte. Quando a gente chama de um ato positivo, é um ato em que a pessoa atua para que isso aconteça, e um ato negativo é aquele em que a pessoa, na verdade, se omite de uma ação que resultaria na própria morte. Então, quando a gente pensa ainda nos conceitos, existe uma expressão que é muito utilizada em artigos ou mesmo em livros, que se chama suicidalidade. O que é a suicidalidade? Na verdade, engloba um conjunto de conceitos que são a ideação suicida. O que é a ideação suicida? É quando eu tenho pensamentos com desejo de me matar. O planejamento suicida, em que eu já faço planos de como eu me mataria, e a tentativa de suicídio propriamente dita. Embora muitos artigos falem sobre suicidalidade, o ideal é que a gente, na verdade, faça efetivamente essa divisão, porque é diferente na avaliação de risco quando eu estou pensando em ideação suicida, no planejamento suicida e efetivamente a tentativa de suicídio. Então, é muito importante que eu faça essa diferenciação. Mas, de qualquer maneira, quando vocês lerem o termo suicidalidade, pode estar englobando essas três possibilidades. Falando ainda um pouco sobre suicidalidade, quando a gente está falando de ideação suicida, por exemplo, é quando eu tenho um paciente, eu tenho uma pessoa que está pensando em se matar. Então, eu estou só a título de pensamento. Então, eu penso, seria melhor se eu morresse, seria melhor se eu me matasse. Quando eu estou falando de planejamento suicida, eu estou dando um passo além, inclusive em relação à gravidade. Então, por exemplo, eu estou pensando que eu deveria me jogar pela janela. Ou eu estou pensando, eu deveria juntar todos aqueles comprimidos que eu tenho em casa e tomar todos. Eu deveria pegar a arma que eu tenho em casa para me matar. Então, eu estou no nível do planejamento. E a tentativa de suicídio é quando efetivamente eu pego algo que inicialmente estava no plano das ideias, que depois passa para o planejamento e eu vou para o ato propriamente dito. Então, uma tentativa de suicídio é quando, por exemplo, eu tomo um conjunto de medicamentos que eu tenho em casa, quando eu tomo veneno que eu tenho em casa. Então, a gente está falando, na verdade, quando a gente está falando de suicidalidade, desses três tópicos, a gente está falando num crescente de gravidade. Quando a gente pensa em suicídio, a gente precisa lembrar que é cercado de medo, de desconhecimento, é cercado de incômodo, então as pessoas evitam falar sobre esse assunto. Não é raro que as pessoas tenham atitudes condenatórias e de dizer a pessoa que se matou é fraca. É muito importante que a gente possa ter uma atitude de respeito e de acolhimento a essas famílias e a essas pessoas que tentaram suicídio. A gente tem que lembrar que a gente nunca deve pensar em suicídio com uma explicação única. É da nossa natureza que a gente tente explicações simples para determinados fatos, mas dificilmente a gente vai ter uma explicação única. Então, quando a gente sabe que alguém cometeu suicídio, que alguém tentou suicídio,
relativamente rápida a nossa resposta. Ah, estava com dívida, foi mandado embora, perdeu a esposa, se separou. E é muito raso a gente pensar em suicídio como algo unicausal. Na verdade, eu acho que esse é um ponto muito delicado, é que quando alguém tenta suicídio, ou que alguém efetivamente consolida o suicídio, isso tende a ser a expressão final de um processo de sofrimento e de crise que essa pessoa tem vivido ao longo do tempo. Agora a gente vai entrar um pouco no tópico de epidemiologia. Eu preciso dizer a vocês que, embora eu dê essa aula com alguma frequência, toda vez que eu vejo essa aula e que eu revejo os dados, assim, é um motivo de muita surpresa e muita tristeza para mim. Então, para a gente ter uma ideia, 800 mil pessoas cometem suicídio ao ano no mundo. Isso significa que uma pessoa cometeu suicídio a cada 40 segundos. Se a gente para pensar na duração dessa aula, quantas pessoas no mundo se mataram enquanto a gente está aqui aprendendo sobre esse tema? 80% dos suicídios ocorrem em países em desenvolvimento, então isso é um problema nosso. A gente precisa agir sobre isso. Ainda sobre os dados relacionados ao suicídio, a estimativa é que a cada pessoa que comete suicídio, eu tenho mais de 20 tentativas de suicídio. Então, para a gente pensar que quando a gente sabe que alguém cometeu suicídio, na verdade, provavelmente tem mais 20 tentativas no entorno. Não estou falando do entorno micro, que necessariamente seja alguém da convivência, mas eu estou falando num nível maior, num nível populacional. Então, só para a gente pensar que toda vez que eu tenho um paciente que cometeu suicídio, no fundo eu estou vendo só a ponta do iceberg de um tema tão importante e tão grave. Por ano, os registros são de 16 milhões de tentativas. Lembrando que esse é um dado que, por exemplo, no Brasil, é subnotificado. Eu queria que a gente pensasse o quanto cada um de nós pode ter tido pacientes que tentaram suicídio, que não chegaram às emergências clínicas e que a gente não notificou. Então, embora seja um tópico que a gente vai falar mais adiante, mas é só para lembrar do quanto a tentativa de suicídio é algo que é nossa obrigação notificar. Porque eu só penso em estratégias individuais e em estratégias de política pública quando eu tenho notificação. Das pessoas que tentam suicídio, quase 2% dessas pessoas vão efetivamente morrer por suicídio nos próximos 12 meses. Então, isso é algo que eu vou ficar falando ao longo da aula. Um dos principais fatores de risco para o suicídio é a tentativa prévia. Então, o que a gente sempre precisa estar atento? Quando eu tenho um paciente, um familiar, um amigo que tentou suicídio, essa pessoa tem um risco maior de, em algum momento, não só no primeiro ano, nos primeiros 12 meses, mas também nos primeiros 5 anos pós-primeira tentativa, de essa pessoa conseguir consumar o suicídio. Então, muita atenção a quem tenta suicídio. Por ano, cerca de 160 milhões de pessoas referem pensamentos suicidas. Então, quando a gente volta lá para o conceito de suicidalidade, é disso que a gente está falando, ideação suicida. Então, ao ano, 160 milhões de pessoas pensam em suicídio. Então, só lembrando, e isso é uma coisa que eu falo com muita frequência, é um problema de saúde pública. Morte por suicídio é uma morte evitável. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 entre 10 suicídios poderiam ser evitados. E aí entra a nossa responsabilidade na prevenção do suicídio. E aí eu já tinha falado um pouco e eu vou repetir. O maior fator de risco para o suicídio são as tentativas prévias. Então, muita atenção a quem tenta suicídio. É claro que a gente tem que ter atenção a quem tem ideação suicida, a quem tem planejamento suicida, mas a questão de tentativa de suicídio, de todos, é de fato o que mais nos chama atenção para a abordagem dessas pessoas. No mundo, suicídio é a segunda causa de mortalidade em jovens de 15 a 29 anos. Para a gente pensar, gente, assim, entre 15 e 29 anos não é para ninguém morrer. Então, se as pessoas morrem,
entre 15 e 29 anos, se a gente pensa que a segunda maior causa é suicídio e que é algo que a gente pode prevenir e pode intervir, nosso papel está aí. Bom, quais são os métodos mais frequentes? Primeiro, o envenenamento, depois enforcamento e o terceiro, armas de fogo. E aí entram coisas importantes para a gente pensar, que é uma das formas de eu prevenir suicídio é diminuir acesso. Então, a gente precisa pensar que para enforcamento talvez a gente tenha muito menos intervenção, mas envenenamento e armas de fogo é algo que efetivamente a gente tem algum poder de intervenção. Então, o ideal seria que a gente tivesse políticas públicas de controle importante de acesso a venenos e acesso a armas de fogo. Então, isso é uma medida importante para que a gente possa fazer prevenção de suicídio. Sempre que eu estou pensando em alguém sob risco de suicídio, eu preciso lembrar que essa pessoa provavelmente tem 3 características importantes. Uma delas é a ambivalência. E aí é muito importante a gente pensar sobre a ambivalência, porque muitas das pessoas que tentaram suicídio, vocês vão observar que essas pessoas, na verdade, têm um conflito aí entre o desejo de viver e o desejo de morrer. Muitas delas vão dizer para a gente que elas não querem morrer, elas queriam interromper um ciclo de sofrimento. Então, é nessa ambivalência entre desejo de viver, desejo de morrer e, na verdade, desejo de cessar um sofrimento é que a gente tem que intervir. Uma outra característica importante, e que aí de fato é um pouco mais difícil a gente intervir, é a característica da impulsividade. Então, por exemplo, uma das coisas relacionadas aos adolescentes é que a gente sabe que os adolescentes são mais impulsivos. Então, a gente precisa ajudar tanto os adolescentes quanto as pessoas, de uma forma geral, a entender se elas são mais ou menos impulsivas e, a partir desse conceito de o quão impulsivo eu sou, como é que eu crio estratégias para lidar com a minha impulsividade. Então, por exemplo, se eu tenho um adolescente que está com ideação suicida, mas ainda não tem planejamento, ainda não tem tentativa, eu vou precisar dizer para ele, olha só, está com ideação suicida, está angustiado, você vai me ligar, você vai fazer contato comigo, vai fazer contato com o seu terapeuta, você vai pedir ajuda aos seus pais. Então, a gente vai criando uma certa rede aí para que, no momento em que eu sei que alguém é impulsivo, como é que eu ajo sobre isso. A terceira característica que também é importante a gente lembrar nos pacientes que têm ideação suicida ou que tentam suicídio, é que são pessoas que às vezes vão muito para o pensamento tudo ou nada. Então, tá tudo acabado, nada tem jeito. E às vezes só o fato de poder falar com alguém, seja um profissional, seja um amigo, e aí entra o papel social da gente, isso faz uma diferença, porque é alguém que ajuda a gente a entender que não são os dois extremos, que entre o tudo e o nada tem um conjunto enorme de coisas. E que mesmo uma crise financeira passa, uma crise amorosa passa, e que a gente pode contar com recursos externos.